O Brasil perdeu. O que a derrota na Copa nos ensina sobre planejamento. Pesquisa revela que boa formação continuada faz aluno aprender até 70% mais. E o Estado de São Paulo aprova novas regras para a promoção de professores. Na redação de Nova Escola e Gestão Escolar, este é o Jornal da Educação. Esse é um jornal que fala de educação, mas não dá para não falar sobre o acontecimento que mais mexeu com os brasileiros nesta semana que agora se encerra. A derrota brasileira para a Alemanha, um chocolate, como se diz na gíria do futebol, por 7-1, em plena semifinal, em pleno Mineirão, deixou a torcida triste, envergonhada, hipnotizada. Com os ânimos mais serenados, nunca é demais lembrar que perder é do jogo e que a seleção é só um time, não é um país. E no espírito de fazer do limão uma limonada, a gente pergunta: será que a derrota pode nos ensinar alguma coisa sobre o trabalho escolar? Bem, talvez a conexão mais evidente tenha a ver com planejamento, um tema que agora volta à tona com o reinício das aulas. Muitos analistas estão descrevendo a vitória da Alemanha sobre o Brasil como um triunfo do planejamento contra o improviso. É uma leitura possível. A revista Super Interessante foi premonitória. Na edição de junho de 2013, ano passado, publicou o artigo Alemanha, o país do futebol. Mostrou que no ano 2000, os alemães vinham de vários fracassos em torneios internacionais e que tinham um campeonato desmoralizado. A receita foi pensar no médio e no longo prazo. Para melhorar os resultados, o governo fez do futebol um assunto de Estado. O planejamento alemão inclui a construção de 366 centros futebolísticos, cujo foco era a formação de novos atletas. Os resultados não demoraram tanto assim para aparecer. Nas últimas 4 Copas, a Alemanha chegou a 2 semifinais em 2006 e 2010 e a 2 finais de Copa, a de 2002 e agora a deste ano. No caso da educação, talvez valha a pena pensar numa reflexão sobre o próprio ambiente de trabalho no que diz respeito ao planejamento. Algumas questões que podem ajudar são as seguintes: há consenso sobre as metas de curto, médio e longo prazo da escola? O que está sendo feito para chegar lá? Quem são os responsáveis pelas ações? Quais ações improvisadas poderiam ser mais bem estruturadas? Essas podem ser questões interessantes para rediscutir numa reunião docente no reinício do período letivo. Nessa parada, quem sabe não dá para arrumar o meio de campo, acertar o time e evitar uma goleada. Tradicionalmente, um educador da rede pública só consegue subir na carreira por 2 caminhos: tempo de serviço ou aumento da titulação. Isso está começando a mudar em algumas redes, como por exemplo a do Estado de São Paulo. Por aqui, a Secretaria de Educação aprovou uma alteração na carreira dos professores, diretores e supervisores de ensino. Antes, como a gente disse, o avanço só se dava pelo tempo de serviço, ou seja, pelo número de anos trabalhados, e pela obtenção de títulos exclusivamente de mestrado ou doutorado. Agora, a participação em projetos pedagógicos ou em cursos de extensão universitária e a publicação de livros também contam pontos para promoção e aumento de salário. Um estudo feito pelo Instituto Ayrton Senna e pela consultoria Boston Consulting Group revelou que a formação continuada de professores pode fazer os alunos aprenderem até 70% a mais. Pois é, mas o segredo não é a quantidade de horas de curso, e sim a qualidade desses cursos. As práticas mais eficazes de formação continuada seriam a observação da própria aula, a observação da aula de outros professores, a chamada induction, formação prática para novatos, e a mentoria. A questão é que essas práticas são pouco disseminadas na formação em serviço no Brasil. Como média, apenas 2% dos professores brasileiros já experimentaram alguns desses métodos ao longo da carreira. A pesquisa ouviu cerca de 2.700 docentes. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. Aquela história de que uma educação de qualidade deve ser acessível a todos, infelizmente ainda está longe de ser verdade. Um relatório editado pelo IPEA, em parceria com o canal Futura, mostrou que as escolas que mais atendem alunos cujas famílias recebem o Bolsa Família, portanto, famílias mais pobres, são aquelas com pior infraestrutura do país. Elas têm menos acesso a esgoto, água, internet, computadores, laboratórios e outros 19 equipamentos avaliados no estudo. Ou seja, não é de se espantar que, em vez de reduzir as desigualdades sociais, o nosso sistema escolar contribua para ampliar essas desigualdades. As informações são do jornal O Globo. Que abusar do salgadinho e do refrigerante não é uma boa ideia para a saúde, todo mundo concorda.
Agora, em Alagoas, esse pensamento foi levado um passo adiante. O Tribunal de Justiça entendeu que as escolas têm autonomia pedagógica para impedir que estudantes levem lanche de casa, apenas para comer a merenda, que em tese deve ser mais nutritiva. Na prática, as escolas podem proibir os alunos de levar lanche, desde que seja para ensinar sobre a importância nutricional dos alimentos. Queremos ouvir você. Para você, proibir as comidas trash no lanche é a melhor forma de falar sobre educação alimentar? Opine no nosso Facebook, facebook.com/Revista Nova Escola. As melhores opiniões, você sabe, voltam na edição da semana que vem. Na semana passada, ainda no Facebook, nós lançamos uma provocação sobre o tema da desvalorização dos professores. Foram muitos comentários, confira alguns. Cláudio Oliveira: é simples, a educação de qualidade não é vista como prioridade na sociedade brasileira. E não são só os governantes que não a valorizam, é a sociedade como um todo. Beatriz Gomes: a desvalorização não é só do professor. Em alguns municípios, as escolas estão caindo aos pedaços, os salários são baixos, as famílias são ausentes e o governo se omite. Darwin Januszkiewicz: a própria categoria pouco faz para melhorar a imagem do professor. Atuar bem na docência é uma forma de conquistar o respeito. Pense nisso. Você quer começar um blog e não quer cometer muitos erros? Bem, então você tem que ler o nosso post no nosso blog de Tecnologia da Educação. A editora Ana Lígia Sacchetti preparou um pequeno guia com 6 erros que você deve evitar cometer quando você tem um blog. Por hoje é só. Fim do Jornal da Educação. Um abraço e até semana que vem. Tchau!